bem-vindos. Este é o Conexão Fé Comércio RN. Sou Virgínia França. E eu sou Flávia Freire e hoje vamos bater um papo sobre incubação e o caminho para que as startups vendam aqui e lá fora. Recebemos hoje Rodrigo Romão, diretor do Metrópole Park. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, vai ser ótimo bater esse papo com vocês. Rodrigo, já perguntando, como é que as startups podem chegar ao Metrópole? Perfeito. Bom, então, dando um contexto em geral, né? O Metrópole Digital é uma unidade acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, focada em tecnologia da informação. Portanto, lá nós temos a parte clássica, né, da universidade. Então, a gente trabalha ensino, trabalha pesquisa, extensão. E uma aplicação mais recente é a da inovação, né? Acho que é daí que chama tanta atenção. E um desses papéis é atuar como uma incubadora, né? Então, a incubadora de empresas é um mecanismo de inovação que ela tem o papel de diminuir a taxa ou a incidência de erros, né? Ou podemos dizer assim, Fechamento das empresas? na verdade, assim, a gente diminui o risco da empresa, né? Então, uma incubadora ela tem essa finalidade, né? Ali cuidando como uma incubadora Exato, mesmo para exato. que ele se desenvolva de uma forma correta. Perfeitamente, né? A analogia com a incubadora vem exatamente disso, né? Então, uma incubadora de bebês, ela vai atuar ali num corpo que ainda não está totalmente preparado, né? Então, a gente faz o mesmo com as empresas, né? E para se aplicar, basicamente, a gente tem dois caminhos, né? Então, ambos os negócios que nós apoiamos, chamadas pré-incubadas, a pré-incubação, a incubação, terão essa característica em comum. São negócios ainda que precisam de um suporte, né? E como bem dito, a incubadora ela vai ter esse papel de diminuir o risco de novos empreendedores, né, de empreender. Portanto, a pré-incubação e a incubação ainda é um negócio que precisa desse fomento, né? Na pré-incubação, a gente tem ainda, talvez, um negócio não formado, nem formalizado ainda. A ideia. Não precisa nem ser um CNPJ. A gente tem essa fase da ideação, que avança ali até um protótipo, que materializa um pouquinho mais o que essa ideia quer de fato implementar. E a incubadora atua exatamente para pegar isso, né, junto com a sua equipe, com a capacidade de conexões que essa instituição tem capacidade de fazer, abrir espaço para achar qual é o mercado, achar clientes, achar parceiros, né? E aí, passo a passo, esse pré-incubado ele vai tomando um pouquinho de corpo, né? Aquele corpo, né, aquele organismo que é a startup, ele começa a ter a capacidade de respirar sozinho, de dar os Começar a ter primeiros uma autonomia, passos, ter né? uma autonomia. Aí a gente ainda mantém ele vinculado numa incubação, né? E nesse processo aí a gente começa a cuidar do negócio. Então, ele tem que começar a pensar no seu modelo de negócio, na gestão dos times, na capacidade empreendedora, na liderança. Então, talvez, principalmente os fundadores, né, da startup, nesse momento, nesse estágio, eles saem mais do braçal, né, talvez de ter que começar a né, codar, enfim, estar naquela luta ali, tanto estratégica quanto operacional, né? Então, eles conseguem montar o seu time de fato, até porque o negócio É já... uma visão mais estratégica. Exato, né? Ele começa já a ter ali os seus primeiros clientes, que vai entrando ali um faturamento, uma recorrência, e dá espaço para ele atuar mais estrategicamente, né? E nesse ínter é que a incubadora vai dando todo esse suporte, né? Então, desde a infraestrutura física, que é um ponto muito crucial, às vezes até elementar de uma incubadora começar. Então, a parte, uma sala, toda a parte de infraestrutura que às vezes a gente nem pensa, né? Então, ele tem lá estacionamento, segurança, Porque uma muitas vezes sala. começam dentro de casa, né? Ali Exato. num quarto, tem a ideia e quer botar ali para frente a empresa. Exatamente. Então, assim, o mínimo que a gente tem que dar é essa infraestrutura física pensando nesses detalhes, né? Então, ele não tem que se preocupar, poxa, eu vou estacionar o carro, eu tenho que pagar. Não, você tem estacionamento, segurança, sua sala, sua mobília básica, uma internet, acesso 24/7, no caso lá do contexto Metrópole Digital. Então, ele tem que focar no negócio. Então, a infraestrutura física, inclusive tecnológica também, a gente consegue dar suporte e, adicionalmente, também, a equipe nossa tem alguns especialistas em áreas de negócio. Então, se ele está com uma dificuldade em marketing, a gente tem uma pessoa para cuidar disso. Pô, estou numa dúvida aqui sobre um contrato com o cliente, a gente tem um profissional para dar esse suporte. Estou com o meu financeiro e a contabilidade desequilibrado, a gente também tem um profissional nessa área. Tem a equipe de comunicação, né, do Parque Tecnológico para dar toda a visibilidade, todo o apoio, para ter essa imagem também, que ela é muito importante. Então, assim, realmente a gente pega um bebezinho, cuida,
com o intuito de que ele se desenvolva ali como negócio, né? E ao se graduar, né, a gente trata como a gente gradua nas nossas formações, jornalismo, administração, etc. Quando ele se gradua, é quando a gente entende que ele já tem capacidade realmente de sobreviver sem a intervenção da incubadora e a gente tem espaço para pegar mais um novo bebezinho e cuidar. Quantas empresas hoje estão no parque? No parque, E quando quantas vocês pegam, né, de uma vez, assim, ficam Perfeito, tratando, né, perfeito. cuidando? Quando a gente fala do parque tecnológico, aí ele inclui, né, o nosso programa de incubação e outras formas de vínculo, seriam empresas de tecnologia já mais estabelecidas que estão ali no entorno do campus da universidade, uma área geográfica que nos posiciona. Hoje a gente já ultrapassou 170 empresas. E aí, diretamente vinculado ao programa de incubação, a gente está com 40. É muita empresa. É muita empresa. É muita gente querendo empreender. É muita gente querendo empreender e tendo todo esse suporte, né? Você falou aí todo esse suporte, desde infraestrutura, até mesmo para tirar uma dúvida Conhecimento algum conhecimento técnico em várias áreas, na verdade. Mas aí, ainda assim, devem haver gargalos, né? A gente sabe que empreender é muito complicado e a gente está falando de quem está começando ali de um novo negócio, né? Com seus desafios que já estão postos, né? Mas quais são os principais gargalos disso? Perfeito. Essa pergunta é excelente porque assim, o caminho do empreendedorismo ele é solitário, mas ele não precisa ser sozinho, né? Então é um ponto. Existe toda a parte individual que é importantíssimo, sabe? Então às vezes a gente recebe lá boas ideias, boas práticas, às vezes até um produto muito bem formatado, mas tem também a parte empreendedora, uma mentalidade de pensar estrategicamente, de entender os encaixes de eventuais parcerias, qual o momento para poder dar alguns determinados passos, né? Então, esse ponto é um dos que a gente mais trata, né? Então, às vezes chega sempre, né, um empreendedor, uma empreendedora achando que tem um negócio, né, de R$ 1 milhão e que a coisa está resolvida, né? E o caminho é um pouquinho mais denso do que isso, né? Então, é aquela história, vamos botar, né, a bola no chão, olhar o campo, né, qual jogada a gente pode fazer, né? Mas, enfim, é normal que, às vezes, por ter feito uma... Eu conversei, sei lá, com um cliente único, consegui fazer uma venda, então eu já tendo a achar que aquele meu negócio está validado, né? Então, assim, a capilaridade ou a escalabilidade, né, daquela solução atingir outros clientes, outros mercados, às vezes é um ponto que a gente precisa corrigir uma rota. Às vezes investe muito tempo no desenvolvimento da tecnologia sem validar com o usuário, com o consumidor. E aí, quando lança no mercado, tem algum atrito, né, entre o consumidor não quer o que você fez. Isso foi algo que você imaginou que faria sentido. Isso já não seria, por exemplo, um ponto para a gente trabalhar lá antes de incubar e de já chegar com uma pesquisa, por exemplo, de mercado com relação a isso? Sem dúvida, assim, mas por isso que a gente tem, digamos assim, esse radar para poder entender em qual Vai caminho arrochando ele ali tá, os parafusos, né? Exato. Então, se a gente determinar numa proposta que a gente recebe, poxa, tem um bom produto, ele apresentou ali uma ideia de que aquilo tem mercado, mas de repente o ajuste do produto não está tão legal. A gente consegue receber e dar orientação para fazer esse ajuste, né? Mas se a gente for olhar num caminho óbvio, exatamente teremos que ter isso, né? Um negócio para ter sucesso, eu reputo, lógico, não é uma resposta única, mas assim, é você ter a capacidade de observar, né, o seu consumidor ou o seu usuário, entender que tarefas ele faz para poder ter um objetivo de um ganho, né? E se você conseguir remover essas tarefas com alguma tecnologia, com algum processo que a sua startup cria e oferecer o mesmo ganho, esse é um potencial cliente. Claro. Né? Então, é exatamente esse movimento que a gente viu com os bancos, que todos nós talvez já fomos para a fila receber, depositar um cheque, coisas bem ultrapassadas, e os bancos digitais captaram isso. Pô, eu não preciso passar numa fila, não preciso passar por uma catraca eletrônica, Não por uma preciso porta. perder meu tempo mais, né? Exato. Hoje a grande moeda de troca, né, que nos equaliza, independente da capacidade financeira e econômica, é o tempo, né? Então, os atritos que a gente chama são esses gatilhos roubadores de tempo. Então, se você consegue entregar algum produto que lhe poupe tempo no final do dia e te entregue o mesmo objetivo que você tinha, por exemplo, eu quero receber o meu dinheiro, não preciso de uma fila. Você consegue me fazer isso tecnologicamente, é um negócio que vai crescer, haja vista aí o crescimento dos bancos digitais, e aí a gente pode explorar para uma série de outras linhas de mercado. Mas acho que esse é o ponto, né? Mapear bem
que dores você resolve e como é que você entrega aquele mesmo valor, se não um valor até superior, para o que o consumidor, o cliente, o usuário, enfim, já estava acostumado a fazer. O Metrópole ele já trabalha fora de Natal, ele já está atingindo outras cidades, Mossoró. Como é que está esse trabalho de interiorização? Perfeito, isso é ótimo, né? Nós temos um grande parceiro nesse sentido, que é o Sebrae, né? E assim, a gente tem focado muito na interiorização dessa pauta de inovação também, né? Então, até dados recentes aí que o próprio Sebrae, né, divulgou, o Rio Grande do Norte está se despontando como o estado mais inovador do Nordeste, né? Um determinado ranking que foi colocado e é o quarto em número de startups, né? Então, eu estou falando que lá nós estamos com, vou generalizar, 170 empresas dentro do Metrópole Park. No estado, a gente tem 650 ou 605, enfim, mais de 600 startups mapeadas. Então, certamente, isso está bem interiorizado. Aí o Sebrae tem trabalhado muito numa metodologia chamada Ecossistemas Locais de Inovação, Sim. no qual ela consegue entender a vocação econômica e tecnológica daquele território e junta uma série de atores para poder trabalhar nesse conjunto. Então, eu reputo que isso é uma forma da gente estar conseguindo, né? Em relação ao Metrópole, nós estamos agora com um produto de incubação remota, né? Então, isso permite que startups de outras cidades, até do próprio Brasil, então está começando a chegar agora as primeiras. Recebemos há alguns dias uma startup de Santa Catarina, já tem uma do Paraná interessada a se vincular a nós, Interessante. com o diferencial da metodologia de desenvolvimento de negócio que nós temos, né? Porque a incubadora é um mecanismo espalhado pelo país como um todo, Sim. mas a metodologia, cada uma pode ter a sua apropriação, né? E a nossa realmente, eu até estou vindo agora de um encontro com gestores de parques tecnológicos do Brasil inteiro, tivemos lá mais de 50 gestores participando, e a gente identificou que realmente a nossa metodologia ela é bem única, né? Então é um grande diferencial que nós temos e está no nosso radar agora começar a expandir também essa possibilidade de ter negócios de outros locais, né, outras cidades, outros estados, por que não, estando aqui interagindo conosco também no ecossistema. Em maio desse ano, a FEComércio, né, proporcionou ao povo potiguar conhecer diversas startups, né? Assim, eventos como o Innovation, por exemplo, que a gente levou, acho que 9 startups, né? Levando soluções, inclusive, para aqueles empresários que estavam ali. Mais de 1.500 pessoas no Mais de teatro, 1.500 né? pessoas, exatamente, assim, que estão buscando soluções. A gente fez o casamento, né? O match ali entre quem tem a solução e quem está procurando melhorias para o seu negócio. Qual a importância desse tipo de evento e quais seriam as principais, as melhores parcerias para startups? Nossa, esse evento foi um marco, sabe, para a gente. Eu acho que foi talvez um dos maiores palcos que o Estado tem para apresentar o próprio Estado, né? Né, então, tem Porque a muita gente não gente. estava falando somente ali de ter o seu standzinho Não, numa não, feira, né? A gente abriu, de fato, o palco do Teatro Riachuelo, exatamente. junto com grandes nomes, né, da economia, da inovação, do futurismo, e estavam lá 9 startups que a gente trouxe. Exatamente. Então, assim, foi uma vitrine gigantesca, né? Então, teve empreendedor que não dormia, estava ansioso, aquela coisa toda, exatamente por, sei lá, acho que é como se fosse o Estado reconhecendo o potencial, né, dos seus próprios filhos, E a né? oportunidade de Exato. fato mostrar ali o seu negócio, é que vai fazer a diferença, né? Exatamente. Então, olha, isso é fundamental, sabe? Se a gente conseguir continuar esses tipos de ações, independente de onde seja, é o que a gente está buscando, porque essa vitrine que é importante, né? Então, eu não fazia ideia de que tinha, ainda que talvez não seja o seu cliente, de fato, não seja um eventual usuário do produto, do serviço que aquela startup oferece, mas ela fica conhecida, alguém se lembra, olha, eu vi lá no Teatro Riachuelo uma startup que falava sobre esse ponto, vá lá no Metrópole Digital, procure por ela. Então, com isso a gente consegue meio que capilarizar e democratizar os espaços por onde essas startups podem chegar, né? Normalmente onde talvez grandes negócios só vão ter poder financeiro ou poder até de relacionamento, né, para poder chegar nesses grandes espaços de vitrine, a gente conseguiu ali fazer algo inédito, né, dentro do nosso ecossistema e que teve uma repercussão muito grande. E não parou por ali, né? Daquele, claro, talvez foi a maior vitrine, a maior janela que a gente teve dentro desse ano, mas nos inspirou a pensar nesse modelo e estar replicando também em outros contextos, né?
Então, a Prefeitura de Natal, por exemplo, nós levamos os secretários, né, para o Metrópole Digital para poder ver um pitch de apresentação das startups, que surgiu até agora, um chamado Programa Natal Inova, no qual, numa parceria junto ali com a universidade, a Prefeitura conseguiu criar um mecanismo jurídico para contratar diretamente as startups, sem precisar passar pelos mecanismos tradicionais de licitação, coisas do tipo. Então, o E poder dando visibilidade, né, às Exato, empresas. exatamente. Então, o poder público também tem se atentado muito para isso, né? E hoje no Brasil, né, um terço das compras públicas, aliás, um terço do PIB é para compras públicas, né? Então, o poder de Da máquina, vender, né? de vender para o poder público é muito grande, né? E as legislações de inovação já nos permitem criar mecanismos mais flexíveis para fazer isso, né? E falta talvez os gestores terem conhecimento e um pouquinho de coragem também de estar implementando, né, na rotina do seu dia a dia para a gente. Acreditando nas startups locais, né, também. Exatamente, né? Então, há muito que ser feito de melhoria, né, nesse contexto. Então, nós vemos que essa é uma possibilidade. E as redes, né, que o Parque Tecnológico também consegue fazer, né? Então, a gente hoje está numa associação nacional. Então, se uma startup precisar, está ainda qualquer estado do Brasil, com 2 ou 3 apertos de mão ou mensagem WhatsApp, a gente consegue achar um potencial contato para ajudá-lo, né, nessa imersão. E a mesma coisa internacional. Também participamos aí de uma rede internacional. Então, se o foco da startup é chegar em algum mercado similar ao Brasil, ou enfim, que seja uma outro mecanismo, essa rede internacional que nós participamos também nos habilita a achar alguns meios aí para que ele tenha uma chegada mais suave em mercados diferentes aí. E o Metrópole também trabalha para a comunidade, né, oferecendo capacitações. Como é que a gente pode ter acesso a elas? Com que elas trabalham? Perfeito. Bom, o Metrópole é bem diverso e multifatorial, né, nessa perspectiva. Então, a gente trabalha hoje com formação para crianças/adolescentes aí de 12 anos de idade, que é o projeto Talento Metrópole, focado em pessoas com altas habilidades, a programa para idosos, né? E nesse meio aí a gente tem, né, os técnicos, bacharéis, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, todo mundo conviver no mesmo ambiente junto com as empresas, formando esse ecossistema bem, bem rico, né? As oportunidades estão todas materializadas aí nos sites, né, www.imd.ufrn.br, basta acessar, procurar lá pelas oportunidades. Recentemente está agora um programa de formação em inteligência artificial para professores da escola pública, né, e licenciandos aí da área da Universidade Aberta do Brasil. São 40 mil vagas, né, e foi uma parceria feita com a CAPES, né, que está financiando. Então, vejam só, né, que é um programa, né, de pesquisadores locais, ou seja, o Rio Grande do Norte conseguindo impactar o Brasil, que é o primeiro curso desse formato que está sendo ofertado, né, e o Ministério da Educação viu aqui, né, no nosso estado esse potencial. E muito provavelmente também vai sair replicando, né, mais uma ideia aí pelo Brasil, diante desse impacto todo. Não tenha dúvida, né? Nós criamos um núcleo especializado em inteligência artificial no Instituto. Estamos com um prédio físico, né, para ser inaugurado em breve. Nossa meta para os 5 anos era formar aproximadamente 60 mil pessoas. Nesse primeiro projeto vão ser 40 mil. Né? Então, acredito aí que a gente vai conseguir escalar bastante produtos como esse e com outras finalidades também. Rodrigo, eu queria agradecer. A gente tem muito assunto. Estou vendo aqui que vai ter mais um encontro, outros encontros nas próximas temporadas, mas queria agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui, de falar um pouquinho do Metrópole, né, e trazer, de fato, esse esclarecimento para a população que muitas vezes podem estar ali assistindo a gente, precisando de uma dessas soluções que o Metrópole tem. Então, muito, muito obrigada. Bom, a gente que agradece a oportunidade, parabenizo, né, a FEComércio por esse espaço, por essa ideia. Eu acho que mecanismos como esse, né, de disseminação de informação, principalmente, né, dando visibilidade às ações locais, é muito importante, né, pessoal? Então a gente diz realmente o Metrópole Digital talvez ele é um pouco tímido, né, em apresentar tudo que tem, mas a gente é uma casa bem aberta. Eu sou um mineiro, então adoro tomar café com quem quiser ir lá conversar, bater um papo para a gente poder falar sobre tudo que a gente tem feito lá e que pode impactar todo mundo aqui que está dentro do estado nos ouvindo. Muito obrigada, Eu que Rodrigo. agradeço.
E aquele lembrete rápido, Conexão Fé Comércio RN sai quinzenalmente. Inscreva-se no canal do YouTube, siga nossas redes sociais, além de nos ouvir também no Spotify e na Jovem Pan News. E a gente já sabe que você que gostou vai compartilhar também. Aproveite para enviar suas sugestões de temas. Até o próximo episódio.